Olá, boa tarde, meu irmão, minha irmã. Essa é então a primeira parte desse vídeo que nós vamos falar sobre essa relação com o sobrenatural. Essa relação em falar com Deus, essa relação em falar com os mortos, essa relação de conversar com imagens, que você possa ter um bom vídeo e bons esclarecimentos, ok? Então, como sendo a primeira parte, eu gostaria de dizer para você que, antes de mais nada, eu e você, segundo a Bíblia, segundo Jesus, segundo Deus, segundo o Espírito Santo, nós somos seres individuais e únicos, ou seja, Deus, quando nos fez, a Bíblia nos diz que nós somos feitos do pó da terra e a partir daí Deus deu um corpo para nós. Nesse corpo ele colocou uma vontade, uma alma na qual nós iríamos administrar e guardar os nossos sentimentos, as nossas emoções, e para se comunicar com ele, Deus soprou sobre nós o alento, o sopro de vida e nos deu vida. Então, nós somos alma, nós somos corpo, nós somos espírito. A Bíblia deixa sempre uma relação de espírito, alma e corpo. E nós, como cristãos, então somos únicos. Nós não somos uma outra pessoa, um outro espírito de uma pessoa que se incorporou, que está reencarnado no meu corpo. Não, eu e você, segundo a Bíblia, somos seres individuais. Por que você está falando isso, Renato? Porque é importante saber isso, que você é uma pessoa única, que veio aqui cumprir um propósito de Deus nessa vida e através desse propósito, Deus vai te usar para que você possa cumprir esse propósito. E para isso, Deus sempre quis que houvesse uma comunicação entre a sua criatura e com ele, o Criador. Mas não uma relação de criatura e criador, mas uma relação de pai para filho, de irmão maior para irmão menor, de conselheiro para consolado. Então, isso é que é importante, você entender que em nós há um sopro de vida, há um espírito de vida no qual nós nos ligamos espiritualmente ou com Deus ou com outras entidades espirituais que estão nesse mundo sobrenatural. Ok? Então, a comunicação sobrenatural, Renato, sim, ela existe programada e falada pela Bíblia, provada pelas pessoas, e eu posso dizer que, graças a Deus, nós já tivemos durante a nossa vida aqui nessa terra experiências tremendas, tanto com Deus, tanto com outras entidades espirituais. Tá ok? Então, o mais importante, que Deus soprou o espírito de vida, e esse mesmo espírito que Deus deu a mim, deu a você, ele fez toda a terra, toda a natureza e tudo que a vida na face da terra foi feito por Deus através do seu espírito de vida. Então, Deus é um Deus de vivos, Deus não é um Deus de mortos, Deus é um Deus que dá vida, um Deus que utiliza a morte para cumprir o seu propósito, mas é um Deus vivo que quer ter uma relação tanto com a natureza quanto com as suas criaturas, com seus filhos, essa relação de amor, essa relação de comunhão, na qual vai haver uma conversa, na qual vai haver uma ligação, ok? Então, importante isso. Só que existe no mundo espiritual seres os quais são coordenados por Satanás, que era um anjo de luz, que segundo a Bíblia vivia junto com o Senhor, e ele foi mandado à terra para que aqui na terra ele coordenasse esse mundo que nós vivemos, porque segundo a Bíblia, essa terra na qual nós vivemos, tudo isso vai ser acabado quando Jesus voltar dos céus e trazer uma nova Jerusalém, a tal eterna cidade eterna na qual nós vamos morar com Deus. Então, dentro desse princípio, talvez esteja um pouco complicado para você, é que você entenda que, primeiro, você e eu somos individuais, especiais, criados com um propósito de Deus, e Deus quer, com todas as maneiras, através do Espírito Santo de Deus, falar conosco. Legal? Segunda coisa, tudo que a vida está aí fora, tem vida, tem um sopro de vida do Senhor. Ok? Então, e Deus quer fazer essa comunicação. E nessa relação de paternidade, nessa relação de comunhão, como eu disse para vocês, existem interferências. E essas interferências você pode administrar de algumas maneiras. 3 maneiras importantes. A primeira, Deus quer comunicar com seus filhos através do Espírito Santo de Deus. Existe a comunicação entre o mundo sobrenatural dos espíritos dos mortos com os vivos, e existe também a grande problemática da idolatria. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre a idolatria, na qual eu e você, ao
dedicarmos a nossa comunicação, a nossa relação espiritual com uma imagem feita de pedra, de madeira, do que for, na qual representa algo para nós, que muitos que são idólatras dizem, não, é só uma recordação, não é verdade, porque quem tem uma imagem na sua casa de um santo, de uma santa, de uma entidade, sempre quer falar com ela, pede ajuda, pede orientações, mas essas imagens, como diz a palavra de Deus, foram feitas pelo homem e não existe nelas o sopro de vida. Então, se você hoje é uma pessoa que ainda conversa com imagens, conversa com algo o qual te dá proteção, o qual você acha que vai te salvar, tem uma triste notícia, essa espécie não tem vida. E quando você começa a conversar com algo inanimado, que não tem o espírito de vida, esses espíritos de pessoas mortas, espíritos desencarnados, que estão no mundo sobrenatural, necessitam ter algo para se reencarnar, para estar de novo encarnados. Porque assim como o Espírito Santo necessita de um profeta para falar, os espíritos das pessoas mortas, os espíritos que já estão desencarnados, necessitam de algo e entram nessas imagens. Então, quando você acha que você está falando com uma imagem, você está falando com um espírito desencarnado que, desafortunadamente, tem um grande problema. Ele está ligado a Satanás. Ok? Por que está ligado a Satanás? Por que você diz isso com tanta convicção? Porque você tem que entender nessa comunicação o processo da morte. O Senhor deixa muito claro na sua palavra que a partir do momento que nós morremos, o nosso corpo vai ser enterrado, cremado, volta à terra de onde veio. As nossas vontades, os nossos sentimentos que estão guardados da nossa alma, para nós cristãos que acreditamos em Jesus Cristo, acreditamos em Deus, acreditamos no Espírito Santo, ela se acaba. Então toda a memória dos mortos já se acabou. E o espírito daquelas pessoas que morreram, se estão com Cristo, voltam para o Criador. Se não se aceitaram Jesus durante o seu tempo aqui nessa terra, esses espíritos das pessoas que morreram vão para um lugar e vão ficar à disposição, desafortunadamente, do espírito maligno de Satanás. Ok? Isso é a definição bíblica. Se você é cristão, desculpe, você vai ter que aceitar essa verdade, porque o cristão aceita a palavra de Deus refletida pela Bíblia. A Bíblia toda e toda a Bíblia. Não adianta querer fazer outra convicção. Então, nesse sentido, já que você sabe que esses espíritos estão necessitando de um corpo para poder operar, poder falar, poder começar de novo a ter uma relação com o mundo natural, utilizam as imagens de idolatria para fazer isso. Mas saiba, você não está falando com divindades espirituais, você está falando com o espírito de pessoas. Ok? Então, se você acha que você tem uma imagem da mãe de Jesus e que ela fala com você, ou de São Bernardino, ou do que for, desculpe, os mortos não falam segundo nós cristãos, porque se eles morreram, se a mãe de Jesus morreu, ela está com Jesus. O seu espírito de Maria, a mãe de Jesus, a melhor das mulheres do mundo, está com Jesus no céu. Se você acha que Maria está falando com você através de uma sessão mediúnica, tenho uma triste notícia para dizer que você não está falando com Maria, porque a memória dela acabou, ela está guardada nos céus com Jesus. Ok? Esta é a palavra de Deus. E você tem que entender que é muito fácil você perceber que você está falando na idolatria com uma imagem e não com Deus, porque ela não te fala, ela não te dá nada, ela não te traz. A Bíblia diz que aqueles que falam com uma imagem ficam como elas, ficam parados, não respiram, não falam, não mandam e precisam ser sustentados porque não conseguem parar de pé. Ok? Então a idolatria é um grande problema. A idolatria é algo que atrapalha a tua comunicação com Deus. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos terminar aqui dizendo que você tem que entender que a comunicação de Deus com a criatura, com o Criador, ela é feita através de Deus com os homens, através do Espírito Santo. Existe uma comunicação do sobrenatural com o mundo natural, através dos espíritos dos mortos, e acabamos de falar sobre a idolatria através das imagens. Cuidado, a palavra de Deus deixa muito clara: afastai-vos da idolatria. Vigiai. Ok? Então vigile, porque você está conversando não com Deus, você não está conversando com a mãe de Jesus, não. Você quando olha um crucifixo que tem uma pessoa cravada lá, não é Jesus, você não está falando com Jesus.
ok? Ah, mas é só para lembrar. Não, você não precisa lembrar. Fale diretamente com ele, é o que nós vamos falar no próximo vídeo, tá bom? Deus te abençoe, esse é o vídeo número 1, busca o vídeo agora número 2 para a gente poder falar sobre as outras formas de comunicação do sobrenatural com o natural, ok? Que seja interessante para você, que Deus te abençoe, se gostar, compartilhe.